Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bimestre, né, gente? Bem-vindos, sejam bem-vindos ao quarto bimestre, o último bimestre deste ano de 2021. Está sendo bastante difícil, né, gente? Mas vamos lá, não percam aí o ânimo, não percam a fé que tudo vai dar certo, ok? O eixo temático, gente, para esta semana, para a primeira semana do PET 4, é compreensão e produção de textos. E os conteúdos relacionados são gêneros literários. É isso mesmo, nós vamos ver vários tipos de textos relacionados aos gêneros literários. Então, o tema para essa semana é gênero romance policial. É isso mesmo, né? Gostou? Eu sei que vocês gostam de romance policial. Então, olá, estudantes, estamos iniciando o último plano de estudo tutorado do ano de 2021. Nessa semana, iremos falar sobre um gênero literário muito divertido e interessante, que é o romance policial. Muita gente gosta de romance, outros gostam de romance policial, outros gostam de romance de aventura, né? É, romances de ficção científica e entre outros. Vamos lá, o romance é um texto, gente, narrativo mais longo que a novela e o conto. É isso mesmo, ele tem um número maior de personagens, de conflitos, tempo e espaço. Os romances são classificados de acordo com a sua temática. E os tipos mais conhecidos são os romances de amor, de aventura, de policial, de ficção científica, entre outros. O romance policial foi criado por Edgar Allan Poe, que publicou em uma revista Os Assassinatos da Rua Morgue. No Brasil, a primeira narrativa policial foi publicada em capítulo no jornal A Folha. Vocês conhecem? Já ouviram falar? O jornal A Folha de São Paulo, em 1920. O Mistério, que foi publicado, né, na Folha em 1920, O Mistério, que foi um romance, né, policial escrito por Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros e Albuquerque e Viriato Correia. Há dois sujeitos indispensáveis nesse enredo. Gente, o romance policial se difere só de romance nisso aí, nesse quesito. Porque no romance policial há dois sujeitos, há dois protagonistas, viu? Que são indispensáveis. Que é o sujeito criminoso e o sujeito detetive. Isso mesmo. O que pratica o crime e o detetive que tenta desvendar, né? Tenta descobrir quem é o sujeito criminoso. A história ocorre a partir de um crime cometido. O leitor acompanha todos os procedimentos da investigação por meio de um olhar de narrador, um olhar de observador, né? Um romance policial pode ser clássico, centrado na investigação do detetive sobre a identidade do criminoso, ou thriller, né? Que é um filme de ação no qual a identidade do criminoso já é conhecida, mas é preciso saber se ele será ou não capturado pelo detetive. Romance policial de perseguição. Então vocês com certeza já assistiram muito a filmes com esse gênero, né, gente? E eu tenho certeza que vocês gostam porque é o filme, aquele filme que dá ação, que tira o seu fôlego, que você quer desvendar junto, estar junto com o detetive, é muito gostoso porque chama muito a nossa atenção, né? Atrai a nossa atenção e é muito gostoso. A narrativa policial, quando o leitor não sabe quem é o assassino, é centrada nos suspeitos. E o desenrolar da trama faz com que os diversos personagens causem desconfianças, nos levando a pensar em muitas possibilidades de culpados. Um exemplo de romance policial é o livro Atemporal, escrito por Poliana Nogueira, que nós vamos ver a sinopse dessa narrativa fornecida pela própria autora. Então, gente, quem assistiu ontem às aulas de linguagens, pôde ver que o professor, né, que explana a aula de linguagens, explanou essa aula de língua portuguesa no Se Liga na Educação, ele foi até o museu, né, de ofícios lá de Belo Horizonte, ele se encontrou lá com essa Poliana Nogueira, que é uma mineira, né, que está ficando bastante famosa aí com esses livros de romance policial, porque ela sempre se identificou, ela sempre gostou de ler a livros quando era adolescente e agora ela já é uma escritora, né? E aí ela coloca aí
disponibiliza esse romance policial que ela escreveu pra gente. E aí o professor que explana a aula lá no Rede Minas, Liga na Educação, ele teve, né, o privilégio de conversar com ela e ela contar ela fez, não passou toda assim, não fez uma descrição, é claro, né? Ela não passou pra gente tudo. É claro que precisamos buscar a leitura. Né, pessoalmente não conheço e estou assim, com muita vontade de conhecer essa leitura e vou procurar sim, essa semana mesmo eu já vou procurar a conhecer essa obra de Poliana Nogueira, tá bom? Então vamos lá, gente. Helena tem 19 anos, ela traz uma sinopse, né? Helena tem 19 anos e não está em uma boa fase. Desempregada, acabou de levar o fora de Felipe, seu namorado, e ao encontrá-lo aos beijos com uma famosa digital influencer, resolve se esconder em um dos acervos do Museu de Artes e Ofícios, indo parar misteriosamente no ano de 1940. E é bem legal porque o professor, ele vai até o local onde Poliana Nogueira cita, né? Então, onde Poliana Nogueira coloca essa personagem. Então, eles estão nesse local. Quem não assistiu a aula ainda, vale a pena assistir a aula do Se Liga na Educação que eu postei ontem no grupo. É claro, não em todos os grupos, né? Mas eu pretendo postar essa semana ainda para alguns alunos. E aí, é bom que vocês assistam para, né, buscar mais conhecimento, reforçar, enriquecer, tá certo? Então, essa Helena, apavorada, tenta entender como aquilo foi acontecer e principalmente como fará para retornar a 2019. Por sorte, ela reconhece Joana, que lhe dá abrigo e a ajuda a encontrar uma forma de voltar para casa. Enquanto isso, Helena faz turismo em Belo Horizonte, na década de 40, e conhece vários personagens, como os escritores Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Fernando Sabino e Roberto Drummond. Todos mineiros, olha que interessante, né? Ela cita aí esses escritores mineiros, justamente para mostrar, né, gente, a identidade de Minas Gerais, para trazer o leitor, né, a conhecer um pouco da capital, que é Belo Horizonte, né, fazer o leitor mineiro se identificar, né, com esses escritores maravilhosos. Então, como se tudo isso não bastasse, ela toma conhecimento de um caso de sérias consequências que marcaram a história da cidade e cabe a ela intervir para que um crime não ocorra. Então, vale a pena conhecer essa obra. Quem não leu ainda, leia, porque eu estou amando essa sinopse e vou correr para eu compreender melhor esse romance policial, né? Eu quero me inteirar sim desse assunto, dessa obra. Leia um trecho do romance policial atemporal de Poliana Nogueira e responda o que se pede. Então, isso já são as atividades, né? Já estamos nas atividades. Uma criminosa. Na quarta-feira, dia 23 de outubro, segundo dia de prazo que dei ao Melo Scott, recebo um bilhete pedindo que eu vá até o consultório dele às 18 horas para buscar o projeto original. A princípio, fico com medo, mas como ele marcou no seu ambiente de trabalho, caso seja necessário, pedirei socorro aos seus clientes. O dia da minha volta já estava se aproximando e tudo corre bem. Francisco vai produzir a música do Pato Fu na flauta e Melo Scott devolverá o projeto original, poupando Antônio de refazer todo o trabalho. Poderei voltar tranquilo para 2019. Tranquila, né? Chego em frente ao casarão da Rua Espírito Santo pontualmente, às 6 horas da tarde. Abro o portão e subo as escadas até a recepção. A secretária não está em sua mesa. Calculo que esteja dando algum suporte no consultório. Vou à antessala e não gosto de não encontrar nenhum cliente aguardando para ser atendido. Contava com eles para me socorrerem em caso de um possível ataque. Sento no confortável sofá e aguardo. Após alguns minutos de espera, resolvo bater na porta da sala de Melo Scott
Ao encontrar na porta, ele se abre. Ela se abre a porta, né? Doutor Melo, chamo. Como não obtenho resposta, termino de abrir a porta e vejo que a sala está vazia. Melo Scott, chamo novamente. Então, nós vamos para a segunda parte. Próximo à mesa, há uma porta à esquerda, provavelmente a do banheiro. Vou até ela para ver se encontro o médico, mas não é preciso bater. Eu o encontro atirado ao chão, atrás da mesa, com o corpo ensanguentado. Grito por socorro, mas não aparece ninguém para ajudar. Pelo estado do corpo, parece estar morto. Nervosa, encosto minha orelha próxima à boca do cadáver para ter a certeza de que não está respirando e vejo furos em seu peito, parecidos com golpes de facão. Não restam dúvidas, ele foi assassinado. Ouço um barulho no jardim. Da janela, vejo policiais armados subindo a escada. Por medo de ser incriminada e por não ter documentos de identidade, resolvo fugir. Corro até a antessala e sigo por um corredor que sai na cozinha. Há uma porta de vidro com a chave da maçaneta. Abro a porta que dá para os fundos da casa e vou até o muro. Então, aí vocês têm aí, né, gente, um resumo, um trecho, né, dessa obra aí de Poliana Nogueira, Atemporal, o livro Atemporal, e é um texto para a gente responder essas atividades, essas perguntas aí, né? É uma atividade, é claro, o texto já é uma atividade, já foi uma atividade de leitura, né, para a gente conhecer um pouquinho dessa obra, e aí nós temos então as questões relacionadas ao texto. Há um acontecimento retratado neste texto que nos faz identificar que se trata de uma parte de um romance policial. O que acontecimento é esse? Por que podemos relacionar o texto ao gênero romance policial? Justifique sua resposta. Então, há um acontecimento no texto que faz com que a gente identifique que esse texto é um romance policial. Que acontecimento é esse, pessoal? Quais são as características principais, né, de um romance policial? O que acontece aqui nessa obra aqui de Atemporal com essa menina? O que acontece de forma tão nítida que te leva a crer que isso aí é um gênero, uma leitura, um texto de gênero textual chamada romance policial, né? Por que podemos relacionar esse texto a esse gênero? Tá? Então tá tudo aí na introdução realmente do que é um romance policial, tá? É só ir lá em cima e buscar. Tá muito explícita essa introdução, a essa definição do que é um romance policial, tá bom? O que difere um romance policial de um romance comum? Quais as principais características desse gênero? Quais são as principais características do gênero? Aqui já não entra muito lá no texto, né, que nós lemos. Já entra aqui no conceito, né, específico do que difere um romance policial de um romance comum. Foi o que eu disse logo no início. Quais são as principais características desse gênero, pessoal? Então, nós temos o 3 aqui. Retome a leitura do texto e responda. Então, agora nós vamos lá no texto. Por que Helena não presta socorro ao Dr. Melo Scott e prefere fugir do local do crime? Vocês sabem que ela tem 19 anos e ela nasceu em 2010, né? Claro. Desculpa. Se ela tá em 2019, ela tem 19, ela nasceu no ano 2000, é claro. Com 19 anos, ela nasceu no ano de 2000, né? Tô ruim de matemática, hein, gente? Então, com 19 anos, ela tá em 2019. Mas aí, ela procura o museu, né? Ela vai até o museu, como foi contado aqui. E aí, o que acontece? Ela é transportada, quando ela entra atrás do balcão para se esconder, ela é transportada para esse Museu de Artes e Ofícios de BH, e aí ela volta para o ano de 1940. E é bem interessante que aí o que acontece quando ela vai para o ano de 1940, as pessoas que estão lá têm costumes diferentes, né? Às vezes não tem aparelho celular, às vezes não há o aparelho celular como
nós temos hoje em mãos, né? Muito fácil, muito acessível. Às vezes até as roupas são diferentes. E aí ela vai sem documentos. Então, claro que ela está no mundo totalmente fora do contexto dela. Então, ela acaba fugindo aí porque ela está sem identidade. E justamente por causa disso aí, que aí vocês vão ver que essa resposta gira em torno disso aí, porque que ela foge do Dr. Melo Scott, prefere fugir do local, né? Porque que ela não presta socorro, é claro, ao doutor. Tá bom, gente? Então, caso vocês não tenham compreendido direitinho, pode me procurar no privado e perguntar, que eu tentarei tirar, né, as dúvidas e sanar essas dificuldades que vocês podem ter aí nessas resoluções dessas atividades. Mas eu creio que tá muito simples e vocês estão tirando de letra as atividades aí. Procurem serem bem autênticos, procurem ser autênticos independentes, tá? Não busquem resposta na internet, procurem buscar mesmo a partir do conhecimento de vocês e da capacidade que vocês têm de interpretar texto, tá? De compreender texto, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula.